Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso módulo 3. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação dos projetos de pesquisa, a questão do mérito ético, científico e de ensino e os problemas estruturais que as CEOs podem ter. Fiz um resuminho de tudo que a gente viu na outra aula sobre as CEOs de uma forma simples, então a gente pode dizer que o papel das CEOs é deliberar sobre o uso de animais através das reuniões, das comissões de ética, exigindo uma justificativa para o uso de animais, e essa justificativa tem que apresentar um mérito ético, científico ou de ensino, se for um caso de uso de animais para ensino. Outro papel das CEOs é promover os 3 R's, substituir, reduzir e refinar o uso de animais, debater as questões éticas e pesar os danos e os benefícios. Essas decisões dos comitês de ética se baseiam muito em pesar danos e benefícios do uso de animais. Outro papel das CEOs é encorajar o uso de métodos alternativos. Se o papel das CEOs é promover os 3 R's, automaticamente é encorajar os métodos alternativos, por ser uma forma de substituir o uso de animais. E pedir a comprovação de inexistência de métodos alternativos. Então, se os pesquisadores não estão usando métodos alternativos, se eles pretendem fazer pesquisas com animais, eles precisam provar que não existem métodos alternativos para aquelas pesquisas ou para aquela atividade de ensino, no caso de ensino. E garantir o cumprimento da lei e diretrizes do Conselho, como a gente viu em diversos trechos, tanto da lei quanto das normativas. Monitorar as condições, esse aspecto é um pouco delicado em relação aos representantes da Sociedade Protetora dos Animais, pelo fato deles serem membros externos e não estarem na instituição e talvez não terem acesso, então é um aspecto que precisa ser conversado, resolvido. Notificar os problemas ao Conselho, registrar as informações por meio do CIUCA, resumindo diversas das diretrizes, garantir a qualidade de vida e defesa dos interesses dos animais. A composição, funcionamento e competência das CEOs estão descritas na Lei número 11.794, na RN número 1, na RN número 20 e na RN número 30, por meio da Diretriz Brasileira de Cuidados com os Animais usados em ensino e pesquisa. Lembrando que a RN número 30 baixa a DBCA, que é essa diretriz brasileira. Inevitavelmente, é um papel da CEOA julgar o mérito ético da pesquisa, que é a mesma coisa que a justificativa. Vocês vão ver isso melhor no próximo módulo. Mérito ético ou justificativa envolve uma análise de custo-benefício. É preciso que a pesquisa seja justificável, como a magnitude do uso de animais, a quantidade de animais usados, os prováveis danos causados aos animais, os prováveis benefícios aos seres humanos, para a sociedade, o potencial benéfico que ela tem, se existem alternativas ou não. Esses dados fazem com que a justificativa seja aceitável ou não. Dependendo do que eu tenho de informação em cada um desses aspectos, é quanto justificável eu vou considerar que a pesquisa é. No caso dos prováveis benefícios para os humanos, é inevitável esbarrar na questão do mérito científico. No artigo 15º da Lei 11.794, o Conselho estabelece que, levando em conta a relação entre o nível de sofrimento para o animal e os resultados práticos que se esperam obter, poderá restringir ou proibir os experimentos que importam um elevado grau de agressão. Ou seja, o nível de dano e o nível de benefício são valores que importam em uma análise a respeito da justificabilidade da pesquisa. Apesar de existir uma certa polêmica em relação a isso, é muito claro que é inevitável que a CEOA discuta o mérito científico. Quando a gente pensa nos possíveis benefícios da pesquisa para a sociedade, não tem como não discutir o mérito científico, porque a gente precisa minimamente estar seguro, precisa estar claro que a pesquisa tem excelência, de fato, um alto potencial científico. Afinal, existem milhares de indivíduos sencientes sendo explorados para que ela aconteça.
aconteça. A gente não pode se dar ao luxo de correr o risco de deixar passar algo que talvez não tenha excelência. O Conceea se posiciona claramente em relação ao papel da CEUA de discutir mérito científico. Vou mostrar algumas situações em que o Conceea se posiciona. Aqui é uma FAQ de perguntas ao Conceea, na página deles, FAQ número 24. A pergunta foi se a CEUA deve julgar o mérito científico do projeto. A resposta foi: cabe à CEUA avaliar o mérito científico do projeto quando comprometer o bem-estar dos animais. Eu não consigo imaginar um projeto que não comprometa o bem-estar dos animais. Também na DBCA, como eu já havia mostrado na aula anterior, fica bem claro a necessidade de que as propostas deixem bem claro o mérito ético, científico ou de ensino que é necessário para que seja consistentemente justificado. Percebem a relação? É muito difícil pensar em algo que seja consistentemente justificado sem entrar na questão do mérito científico e ético. Nesse artigo de 1992, os autores discutiram o papel do mérito científico nas equivalentes das CEUAs dos Estados Unidos. Eles apresentaram uma definição de mérito. Eles definiram o mérito científico como valor, validade ou excelência científica. E a conclusão que eles apresentaram é que, idealmente, quando um projeto de pesquisa chega ao comitê de ética, ele já teria sido julgado por pares. Porém, a gente não pode presumir o valor e a humanidade da pesquisa. Muitas vezes, por questões institucionais, falta de pessoal, problemas burocráticos, essa avaliação não é tão criteriosa e pode acontecer de chegar na CEUA projetos que não passaram por uma avaliação tão rigorosa. A gente não pode correr o risco. E o valor da pesquisa não dá para ser simplesmente presumido, como se fosse certamente inquestionável. Eles apontam que o público exige e merece responsabilidade na pesquisa e as instituições devem atender essa demanda para preservar o privilégio de usar os animais. Quero lembrar que na página 19 da DBCA existe um item sobre justificativa que também fala sobre mérito científico. Como o cumprimento dos 3 R's é bastante pontuado como uma função das CEUAs, trouxe esse resuminho em relação à substituição, são os métodos alternativos. Na redução, são os novos protocolos com menor número de animais, evitar a replicação de estudos usando animais, estudos que demonstram irrelevância na extrapolação dos resultados. Aqui entra a questão do mérito científico de novo. Numa análise de projeto, analisar esse detalhe é uma questão de mérito científico. Preferir metodologias ex vivo e in vitro como triagem, ou seja, que não sejam em animais. Aperfeiçoar a qualidade técnica para otimizar os estudos e extrair o máximo de informações possíveis dos mesmos estudos, sem causar mais sofrimento aos animais, obviamente. E em relação ao refinamento, buscar novas metodologias direcionadas aos endpoints, ou pontos finais humanitários, usar elementos qualitativos que permitam a avaliação de bem-estar animal, qualidade de vida dos animais, de uma forma ampla e complexa, variedade grande de enriquecimento ambiental, reduzir o risco e grau de sofrimento. Todos esses aspectos vão ser bem melhor explorados em outros módulos. É só uma prévia, porque promover os 3 R's é uma competência das CEUAs e é algo que o representante da proteção animal deve ficar bem atento. A RN 30, que baixa a diretriz brasileira de cuidado e uso de animais em atividades de ensino e pesquisa, também frisa bastante os 3 R's e dá uma definição de substituição, de redução, refinamento, detalhando como abordar esses aspectos. Sobre as questões estruturais das CEUAs, como garantir que os membros das CEUAs sejam conscientes, interessados, comprometidos
e capacitados para fazer uma análise ética. As relações interpessoais podem ser um problema porque são funcionários da mesma instituição, que podem ter questões de hierarquia, medo de confronto, e isso pode impossibilitar a atuação, a livre expressão de ideias ou discordar de alguma coisa, considerando que o comitê de ética é um espaço de debate que envolve muitas vezes conflitos. Pode ser um problema bem incômodo. No caso do representante da proteção animal, talvez principalmente, tanto porque é um membro externo, pode ser visto como uma ameaça de certa forma, como porque o motivo pelo qual ele está lá e os interesses diferentes e até contrários aos dos outros membros. Tem também a questão da proporcionalidade. Em geral, o membro da proteção animal é um, enquanto os outros são vários. Muitas vezes nem tem um membro da proteção animal. E na maioria das vezes não tem um suplente. Um membro externo, minoria, com interesses contraditórios. Vocês vão ver isso bem na aula do professor Tales, tá super legal. Isso pode afetar bastante a forma como o julgamento acontece. Na hora de fazer o julgamento, por exemplo, aquela análise de custo-benefício, se um projeto de pesquisa é justificável, teoricamente, o que a gente deveria fazer é pesar os danos e os benefícios da pesquisa de forma igualitária. Só que o que acontece é que os benefícios para os humanos acabam tendo um peso muito maior do que os danos causados aos animais. Dificilmente uma pesquisa vai ser considerada injustificável, por mais que exista danos para os animais, os benefícios para os humanos, por mais que sejam pequenos, são suficientes. Acontece muito. Problema estrutural, epistemológico, um resumão desses problemas estruturais. Então, a falta de capacitação em ética e bem-estar, muitos desses membros não tiveram disciplinas de ética, bem-estar animal, etologia, bioética, falta de critérios específicos para as pessoas integrarem as SEUAs, uma tendência de dessensibilização que acontece com profissionais que trabalham com o uso de animais, uma lacuna educacional que pudesse lidar com essas questões. A baixa diversidade de conhecimentos pertinentes aos debates que vão surgir nas SEUAs, a ausência do status jurídico de participantes de pesquisa para os animais, diferentemente do que acontece com a pesquisa com os humanos, que são vistos como participantes da pesquisa, os animais são juridicamente e culturalmente vistos como objetos de pesquisa e não como participantes de pesquisa. E isso está na cultura, na forma de pensar também, é um problema estrutural, como eu comentei, e a interferência dos vínculos institucionais e os interesses particulares. Tudo isso resulta num despreparo para as análises éticas e decisões sobre a vida de milhares de indivíduos. Ações e melhorias que podem ser feitas nesse sentido e que a gente pode fazer é melhorar a representatividade da sociedade protetora dos animais, colocar mais pessoas nos comitês de ética, capacitar mais essas pessoas, diversificar e descentralizar a participação, tentar investir nos eventos educativos promovidos pela SEUA, congressos, rodas de conversa, debates, palestras, cursos, insistir no reconhecimento da importância da ética e ter responsabilidade de enfrentamento na SEUA, ter coragem de discordar, de falar, perguntar, falar que não sabe, pedir ajuda. A gente está lá representando os animais. Vou encerrando, falando da importância do envolvimento da sociedade. Trago aqui esse exemplo da professora Vanessa e da professora Rita, participando de uma reunião do CONSER, se dedicando pela melhoria das condições dos animais que continuam sendo usados. Essa é a rede de protetores de animais em SEUAS, na qual nós tentamos somar esforços, melhorar a nossa atuação, trocar aprendizado, experiências, buscar respaldo científico com os colegas, pedir ajuda. Quem tiver interesse em se juntar a nós, é só escrever para esse e-mail que está aqui. E é isso. Espero que tenha sido uma aula proveitosa.